Futuro. O futuro para mim é agora. Não, espera. Chegou. Quem disse isso foi Chico Science, numa entrevista, e essa frase me marcou profundamente. Porque, por mais que seja óbvio, não é normal pensarmos dessa maneira. Normalmente, quando refletimos sobre o futuro, visualizamos como algo relativamente distante. Mas, no fundo, notem, chegou de novo. E já passou. É essa fragilidade dos segundos que faz com que a gente não dê a devida importância a esses micromomentos. Mas, da mesma forma como não entramos 2 vezes no mesmo rio, esse futuro que acabou de passar, ele era único. Nunca mais se repetirá. É natural planejar o futuro, observar as tendências, medir, se preparar para tudo ficar pronto para essa chegada. Quanto melhor a estratégia, mais evitaremos os tropeços. E aí podemos seguir reto. Mas aí vem Quintana e lembra que a curva é o caminho mais agradável entre 2 pontos. Nos fazendo lembrar que é exatamente no deslizar sinuoso das notas musicais que se faz um bom jazz. Provavelmente, o futuro planejado por muitos aqui hoje vai ser modificado depois desse encontro. Ou, amanhã, talvez, conhecendo alguém a caminho de uma padaria. Isso porque os nossos dias são desenhados pelo acaso. Não dá para ignorar o intangível, entende? É preciso também estabelecer conexões com aquilo que não pode ser medido. Programar e planejar tudo é esquecer que os computadores não hesitam. Eles não reagem ao inesperado. O bom mesmo é exercitar a demora do olhar, contemplar o cotidiano, se vestir de domingo às vezes, só para sair um pouco dessa euforia social. Sabe? Agora, é fácil isso? Não é fácil. Até porque o crescimento exponencial das coisas vem nos deixando tontos e despertando ansiedades. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de tantas farmácias na rua quando brincávamos de identificar formas em nuvens. Hoje tudo é muito rápido e o discurso por uma capacitação permanente está cada vez mais imperativo. Mas não podemos nos distanciar das tendências, certo? Temos que correr. Mas notem uma coisa. A natureza não se desenvolve exponencialmente. E, pasmem, somos parte dela. Em resumo, de forma natural, não damos conta dessa pressa toda. Se quisermos seguir a velocidade que dizem que a gente precisa, teremos que usar condimentos que se distanciam dos nossos temperos naturais. E aí a vida vai criando outro sabor, percebem? Se quisermos realmente andar tão ocupados assim, vamos estar abrindo mão da presença e deixando de firmar vínculos fundamentais nesse processo. E vou dizer, não há nada mais estruturante do que o afeto. Agora, o danado é que essa corrida para o futuro tem começado cada vez mais cedo. Eu tenho 2 filhos pequenos e sinto uma pressão gigante por treiná-los para a vida. É cada vez mais exigente e transformaram a infância como se fosse um estágio para ser adulto, nos fazendo crer que eles estão criança. Como assim estão criança? Eles são crianças. Eles não estão em fase de capacitação para ser alguém. Eles são alguém e com uma capacidade enorme para nos ensinar. Mas Exupéry soube dizer onde é que está esse problema. É que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Pois é, a gente vai crescendo e os rótulos vão diminuindo o sinal de cobertura que a gente tem com a infância. Esse mês mesmo, no início, estávamos no carro, num trânsito parado, sob uma chuva enorme.
E aí flagramos o nosso filho mais novo, João, de 1 ano, vidrado na janela, olhando a água escorrer pelo vidro. Olha lá, filhão, que chuva forte lá fora. Aí o mais velho, na hora, pontuou. É melhor a imaginação do que o óbvio. Danou-se. Como assim? É tudo o que ele poderia estar pensando antes, agora virou apenas chuva caindo lá fora. Um silêncio no carro. E ele ainda emendou, como se achasse pouco, cantarolando Los Hermanos. A estrada vai além do que se vê. Veja, descondicionar o olhar é o primeiro passo para captar os momentos sem vícios. É preciso mudar o ângulo da observação, percebem? E aí Spinoza escreveu exatamente isso, que o Espírito é eterno na medida em que concebe as coisas do ponto de vista da eternidade. E foi exatamente quando engravidamos de Pedro, o mais velho, hoje com 8 anos, que essa reflexão passou a fazer muito mais sentido para a gente. De repente, uma praça passou a compor a paisagem, mesmo estando ali o tempo inteiro. Passei a me ver dando comida aos peixes no lago dela, e músicas simples passaram a me emocionar. As cores foram se aquecendo no entorno. E já quando nasceu, nas primeiras consultas com o pediatra, assim como quem busca no Google, queríamos respostas rápidas para os problemas que estavam já aparecendo. Doutor, ele não para de chorar. Ele não quer mamar. O que é que a gente faz, por favor? Aí ele abriu um sorriso com os olhos e respondeu afetivamente: se vocês que são os pais não sabem, como é que eu vou saber? Converse com o filho de vocês, sintam. E aí, ele começou a mexer com uma chave importante na gente, que nos conectou ainda mais o mundo do nosso filho. Tanto que num dia congelei ao ouvir de um desenho animado que sonorizava o café da manhã. Olha lá, peixes voadores. Eu disse, opa, eu imaginei que os peixes tinham decidido mudar de vida e sair em bando. E uma imagem mais ou menos assim se desenhou na minha mente. Eu digo, opa, aquele aquecimento das cores que estavam nos lugares agora já estavam dentro de mim. E isso me ajudou muito numa noite que ele confessou que não estava conseguindo dormir porque tinha visto um livro com a imagem muito feia na escola. E ele dizia, papai, quando eu fecho os olhos, a imagem vem. Estou conseguindo dormir não. Aí eu, com minha experiência de vida, adulto, disse, filho, relaxa, isso não existe, isso é só uma história. Aí ele, existe sim, papai, aqui dentro. Aí eu corri, me lancei no mundo dele e vi, putz, existe, lascou. O que é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, fecha os olhos e deixa ela vir. Quando ela chegar, a gente arruma logo o cabelo dela, certo? Pega uma escova, pega o batom, vamos pintar, vamos maquiar. E aí ele foi rindo e dormiu. Já em outro dia, enquanto andávamos pela rua, ele constatou, papai, o sol de Foz é mais gentil do que o sol aqui de Recife. Disse, como assim, velhão? É que lá, 8 da noite, ainda está claro, ele deixa a gente brincar por mais tempo. Vejam, as crianças, elas se conectam com os momentos de forma inteira. Elas nos refletem muito sobre o antes ou sobre o depois. Elas vivem e pronto. E para viver com elas e sentir, é preciso estar lá, naquele agora, sob o ponto de vista delas. Eu tenho treinado isso e tenho tido cuidado de estar observando, mas não escapei de um dia receber um conselho dele. Enquanto brincávamos, ele percebeu que eu estava impaciente e disperso. Aí ele disse, papai, você precisa esvaziar a mente. Eu disse, pronto, eu reencarnei Buda, né? E aí, realmente, eu não estava naquele momento com ele. Eu estava em qualquer tempo, em qualquer lugar, menos ali naquele agora. É fácil? Não é fácil, mas a gente pode exercitar isso. E eu queria fazer esse exercício com vocês,
mas é preciso esvaziar a mente. Eu vou ilustrar, apoiado no que Nietzsche diz, que sem a música a vida seria um erro. E eu vou utilizar a música para ilustrar isso. Imaginemos que a vida fosse um jazz, certo? Observem isso. Ela sugere um ritmo e cria um cenário que vai servir como referência. Então é como se fosse o nosso ponto de partida e o nosso ponto de retorno. Sabe quando a gente brincava na rua, em casa, e que a gente estava lá, passava o dia todo fora, qualquer problema, corria para casa. O jazz, ele faz isso, ele cria toda a referência, toda a base, e a partir dela, ele permite com que a gente tenha a nossa liberdade imaginativa, criativa, mas sempre respeitando essa base. Então vocês vão perceber que nessa música, em determinado momento, ele está criando livremente, mas ele vai poder ouvir atrás toda a base que sustenta ele. Agora, por exemplo, ele está criando, mas ouçam lá atrás. Toda a base ela está sustentando o que ele está improvisando. Se a vida, ela, assim como o jazz, é sinuosa, envolvente, intrigante, eu diria que a paternidade chega para aquecer mais as cores, ressignificar o sentido do tempo e trazer uma multiplicidade rítmica bem pernambucana. Querem ver? Vamos imaginar que a natureza pulsasse da seguinte maneira. Quando os nossos filhos chegam, é como se estivéssemos entrando numa marcha de bloco pela primeira vez. Não sabemos como dança, como canta, mas estamos ali no meio de uma experiência completamente nova, tendo que atuar em meio ao deslumbramento. Aí vamos tentando observar os mais experientes, para aprender com seus movimentos, mas entendemos que a beleza está no diferente gingar de cada um. E aí vai perdendo a timidez, vai fazendo os passos do jeito mesmo da gente. É libertador. Essa certeza vai nos dando a malemolência que nos legitima a entrar numa roda de coco. E aí, vamos pisando cada vez mais fortes no chão, sorrindo graciosamente, pela certeza das habilidades adquiridas. Mas então, parece um birimbau sonorizar os passos deles e tudo vira uma capoeira. Esse brinquedo é meu, essa atenção é minha, corre daqui, cai de lá, cuidado. O celular toca, é da escola, meu Deus do céu. Mas aí, a gente entende que é hora de abrir os braços, pedir ajuda e puxar uma ciranda. Com passinhos mansos, descalços, vamos firmando elos e nos abastecendo de afeto e sabendo que não estamos sós nesse folguedo. E isso dá uma certeza tão grande na gente que nosso peito estufa como um rei e rainha de um maracatu. Entendemos que no nosso cortejo, o nosso brincante precisa de liberdade para atuar e criar suas próprias coreografias. E nessa certeza, vamos nos criando ferventes fascistas, totalmente livres, entendendo que mesmo os momentos de Pierrot será só um convite para uma nova dança. Já percebe? O ritmo está ali pulsando, nos guiando, é o mesmo. Todo mundo tem o seu ritmo. Não se trata de acelerar
ou desacelerar. A vida pode ser dançada de diferentes maneiras. Basta com que a gente se conecte a ela. Encontrem o pulso de vocês natural. Respeitem ele. E sintam a eternidade que existe em cada um desses compassos. Mas, afinal, quanto tempo dura o eterno? Às vezes apenas um segundo. Obrigado.